Whindersson. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecendo novamente, né, por você ter aceitado o convite. E nessa noite, né, a gente vai estar falando sobre logoterapia e o sentido de sofrimento. E um pouco também a gente vai poder falar um pouco da questão da dor, né? Junto dessa diferença, né? Dessa dor, desse sofrimento. Quando é que começa uma? Como é que, né, inicia a outra? E como dá sentido dentro dessa dinâmica, né? Então, hoje, realmente, para a gente refletir, repensar algumas atitudes nossas perante o sofrimento, perante a dor, e que seja uma noite de muitos aprendizados, que a gente possa realmente compartilhar o melhor dessas pessoas que estão chegando, a Pele também chegando, Pele Santos. E antes de eu passar a palavra para você, André, vou me apresentar, né, para aquelas pessoas que não me conhecem, né? Eu sou Whindersson Moraes, sou coach, sou psicólogo, né, clínico. Eu trabalhei com o André em alguns projetos, ele estudou comigo, e além de tudo isso, né, a gente tem uma grande amizade. Então, com certeza, essa dupla aqui hoje realmente vai ter o melhor, né, para vocês que estão assistindo. Com certeza é com amor, é com carinho que a gente faz essa live para vocês e que vocês possam aproveitar nessa noite, tá? Então, se sinta à vontade, André, né? Gratidão por você aceitar o convite, e eu vou passar a palavra para você, né, para você se apresentar do jeito que você achar melhor. Fique à vontade. Eu me sinto muito bem de estar aqui com você. Você sabe que você é meu amigo e eu me sinto muito à vontade aqui. Eu faço algo que é de muito sentido para mim também, passar um pouco do conhecimento da filosofia e da psicologia e também a partir das questões da logoterapia. Para mim, uma filosofia de vida também, além de ser algo que eu aplico nos meus pacientes, não é? Então eu fico muito feliz, eu fico muito contente e é muito motivador estar aqui conversando com você, com outros colegas da área da psicologia, ou com pessoas que acreditam que são leigas, mas eu também não acredito que as pessoas também são necessariamente sempre leigas, não. Mas eu fico muito feliz, eu estou aberto a questionamentos, no que eu puder estar respondendo, eu vou estar respondendo, e se eu não puder responder agora, não tem problema, eu vou estudar mais, e de uma próxima vez vou estar respondendo também. Nós tivemos uma live anteriormente, e foi muito bem visualizada, eu fiquei muito feliz, e tiveram muitos questionamentos também, e isso é uma motivação para mim estar cada vez mais estudando e trabalhando. Que bom, fico feliz, viu? E assim, né, que a gente vai trazer aqui, né, um pouco da nossa experiência, né, nossa experiência talvez em alguns momentos talvez da clínica. Então é algo muito enriquecedor para você que está assistindo, né? A Mariane também chegou, seja bem-vinda, o Derek, a Su mandando um abraço, né, diretamente de horário. Eu vou estar lá. Logo eu vou estar lá, já falei com ela. Mas é outra conversa. Então, que a gente possa realmente dar o melhor aqui para esse povo, realmente povo lindo que assiste a gente, e que a gente possa realmente suscitar reflexões. E para a gente começar, né, vamos dizer assim, o que a logoterapia e o sofrimento, como é que se relaciona, como é que a logoterapia vê, né, lida com esse sofrimento, qual é a reflexão, né, para o homem diante de um sofrimento, como é que ele vê essa questão do sofrimento? O sofrimento. Eu tenho alguns questionamentos e que eu acho que é interessante que você venha me fazer essas perguntas e aos poucos eu venha elucidar
para a compreensão de todos. Então, por exemplo, eu acho muito importante primeiro falar sobre como um logoterapeuta como eu, um psicólogo, existencialista e humanista, enxerga o homem. Assim como filosofia de vida, como faço para mim também, mas como é que eu vejo o homem, porque agora eu começo a conversar sobre as potencialidades do homem. A primeira coisa é entender que, para mim, o homem, ele é um ser, antes de tudo, responsável, e ele é um ser que ele está sempre pronto a decidir. O ser humano é alguém e não é simplesmente algo determinado pelas circunstâncias. Quando a gente coloca, assim como você também é um psicólogo, entra como uma provocação, mas é alguma coisa interessante e que a gente venha a elucidar muitas coisas, porque existem outras correntes em psicologia que acreditam no homem como algo muito mais determinado. Então, antes de falar na questão do sentido, é muito importante a gente observar que o homem, antes de tudo e de qualquer problema, ele é um ser responsável e que responde a situações, ainda que não possa determinar as consequências que ele não pode, por exemplo, modificar. Entendeu? Então, o primeiro questionamento é observar como um logoterapeuta observa o homem, não como algo simplesmente determinado, mas existem os seus determinantes, existem os seus influenciadores, em âmbito biológico, psicológico, no contexto cultural, fisiológico e tudo isso. Mas, no final das contas, ele é um amaranhado de coisas e que individualmente ele consegue escolher. Assim, esse tema é tão emergente porque a gente está passando sobre uma pandemia, né? Vamos dizer assim. Então, como responder a esses eventos que não estaria no nosso controle? E a forma como eu encaro talvez essa pandemia e outros fatores que decorrem disso, como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou encarar? Qual o tipo de, talvez, o pensamento ou talvez uma ação que eu possa, de fato, fazer diante disso? Então, porque algumas pessoas conseguem ser forte e talvez as outras não consigam o mesmo intuito, né? Existe um fator chamado, um fator determinante, que é chamado de decisão. Decisão. Estamos prontos a decidir. A decisão é de cada um de nós. Todos podem tomar uma decisão. Nós decidimos, apesar das circunstâncias. A gente está hoje em um contexto da pandemia e eu peguei o coronavírus e te falei. No final da última live, eu falei, caramba, velho, eu tô com febre, cara. E eu normalmente não tenho febre. E como eu tenho pessoas muito queridas, minhas, e que são da área de saúde, e são muito preocupados com isso, porque estão de frente ao combate dessa pandemia que existe, é real. Falaram, André, então você vai até um local e você vai fazer um exame, porque a gente tem que saber se você está com esse negócio daí. O cara pegou, colocou um ferro enorme no meu nariz, foi uma coisa horrível, mas com certeza eu fui diagnosticado com coronavírus. Eu não pude modificar a situação, ainda que buscasse estar um pouco afastado das outras pessoas, mas aí eu pensei, eu vou conversar com o Whindersson e a gente pode falar um pouco sobre o sentido do sofrimento e a gente pode falar também sobre a questão da pandemia. Então eu precisei ficar recolhido e eu aproveitei esse momento para poder estudar.
poderia estar passando por diversas influências, que sejam da mídia, do comentário das pessoas, e o que as pessoas diriam para mim, o que acham que eu devo fazer, mas eu, como ser livre e responsável, escolho o que eu acho melhor fazer, e ainda não podendo mudar as situações externas, eu posso escolher, inclusive até, dar um sentido real em um momento de pandemia. Aqui, no meu bairro, eu vi vizinhos meus, jovens, que foram na casa de outros vizinhos, conseguiram ter um olhar de fora, muito mais de fora do que a questão muito individualista, egocêntrica, e falar, você precisa que a gente vá comprar algum mantimento para você, eu me coloco à disposição e eu vou comprar para você. E com certeza, aquilo foi naquele momento algo realizador para ele. Então, no momento de pandemia também, você consegue encontrar o sentido, se você assim estiver disposto a buscar. Então a gente já começa a pensar que esse sofrimento, dependendo de como eu posso começar a me questionar diante desse sofrimento, talvez o que eu posso aprender, ou qual o sentido diante disso, ou então o que eu posso aproveitar desse momento. Como você mesmo falou aí, nesse momento você escolheu, você estava mais recuado na sua, e você o que aproveitou para estudar, rever algumas coisas suas, e a partir disso você, o que poderia de fato você talvez mergulhar ou permanecer nesse sofrimento, você escolheu realmente ter aprendizados, ter algo, um sentido, como como a logoterapia fala, dar um sentido àquela vivência. Como eu falei, é uma filosofia de vida, é algo que a gente aplica aos outros, em um contexto muito filosófico e muito psicológico também, mas quando a gente acredita que funciona, porque aplica em nós mesmos. Eu busco ter uma vida com sentido a cada dia. E eu observo mudanças na minha própria vida a partir disso. Se eu tenho que sair para trabalhar hoje, e preciso inclusive ganhar um dinheiro, eu sei exatamente o porquê eu tenho que ganhar um dinheiro, e eu sei por que eu tenho que fazer aquele trabalho, e se ainda não sei, eu posso me questionar. Porque coisas importantes nós podemos nos questionar. Para a reflexão, por exemplo, você pode se questionar, e você pode até me perguntar aí, mas eu já posso te responder por aqui. Qual é o questionamento que o homem pode se fazer? Você pode se questionar, por exemplo, o que somos nós, o que viemos fazer aqui, e qual é realmente o sentido das nossas vidas. Esse sentido globalizado das nossas vidas, eu acredito que você vai conhecer no momento de finitude, talvez, uma pessoa que vai olhar a sua vida do lado de fora e pode olhar e falar, ele viveu por isso. Então é interessante. Mas a cada dia você pode dar um sentido para a sua vida. E isso é muito interessante, porque o que é que uma vida sem sentido pode gerar? O que é, André? Você, como logoterapeuta, como psicólogo atuante, trabalhando com diversos tipos de pessoas, o que é muito especial, porque cada um é de uma forma, é de uma maneira, cada atendimento é de uma maneira, a gente nunca se repete, a gente sempre busca improvisar, porque cada caso é um caso. Mas eu tentando ser generalista aqui, para poder mostrar e delimitar um pouco para vocês, quando você não tem um sentido, então você tem algo parecido com a tristeza, com a frustração existencial, alguma coisa que a gente pode dizer que é uma depressão, por exemplo. Mas antes eu evidenciei um pouco mais o que é depressão, mas para que as pessoas possam entender. Junto com depressão, muitas vezes existe uma propensão à violência, o uso de drogas ilícitas, juntamente com a compulsão por sexo, que é justamente a busca pela felicidade, simplesmente pela felicidade, e para uma satisfação ainda curta, e finalmente o suicídio.
Então, nós acreditamos que o homem vive em busca de um sentido também e não está só para viver em busca do prazer e nem em busca do poder, assim como outras duas escolas muito importantes dos nossos também colegas psicólogos de Viena. Assim, é interessante a gente aprofundar mais essa questão do sentido, porque uma pessoa pode, por exemplo, ele assistir, por exemplo, uma corrida, né? Uma corrida, e talvez uma pessoa ali, diante do comportamento dessa pessoa nessa corrida, talvez de uma forma persistente, uma forma brava, em termos de avanço ali naquela corrida, e a pessoa que está assistindo admirar aquilo, e por algum motivo ele dá o sentido assim: eu vou começar a correr, eu vou começar a correr e talvez ou chegar próximo daquilo que eu achei muito bom, aquela sensação que tinha, que talvez as pessoas, quando ele chegou na linha de chegada, todo mundo vibrou, enfim. Mas esse sentido ele pode vir das mínimas coisas do nosso cotidiano, né? E sempre enfatizando, como você mesmo disse, que a logoterapia tem essa coisa do aqui e agora. A gente vivenciar. E como você também falou, a questão da sua experiência, né? Enfatizar isso, o quanto a gente, você como profissional, né? Apesar de cuidar de vidas, né? Auxiliar nesse sentido de vida para esses pacientes, você também experimenta na sua vida. Então isso é muito, muito interessante, a gente trazer esse sentido de vida e além do sofrimento. Nós somos facilitadores, mas nós não nos consideramos além de absolutamente ninguém. Nós somos também seres humanos. E quando eu estou, por exemplo, na praia hoje, como eu fui, e fui fazer a natação, fui tomar água de coco, eu sempre pego um momento para mim também, e observo até, porque é um vício nosso também. Nós estamos acostumados e habituados a todo tempo estar observando as pessoas. Às vezes a gente até sai realmente para observar de diversas formas. Então a gente fica encantado também a observar o sentido das pessoas fazendo aquelas coisas que tem muita importância para ele. E eu observei, como hoje, por exemplo, a gente fica observando, não tem às vezes nada a ver com o meu sentido, mas a gente tem um entendimento disso. Não é? Uhum. Assim, é importante também, eu vou trazer um conceito, ou então uma frase, que eu quando eu penso em sofrimento, não tem como você não falar em dor. Então, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é uma escolha, é uma decisão. E eu vou explicar por quê, né, para acrescentar a tudo o que você, né, já falou, o que você vai trazer ainda. A dor, ela pode nos servir como um indicador. Como? Vamos dizer que você tem uma dor no seu joelho. É uma dor. A dor está indicando, está avisando para mim que alguma coisa não está indo bem no meu joelho. E aí, no momento que eu não escuto essa dor, eu posso dizer assim: não é nada não. E eu continuar movimentando esse joelho. Eu posso movimentar ainda talvez um pouco mais rápido esse joelho, só que existe uma dor. Eu vou movimentando mais rápido e a dor vai aumentando. Então, geralmente, a gente, numa situação como essa, o insistir pode me gerar um sofrimento. Aquilo pode, talvez, lesar mais parte do meu joelho. Então, uma coisa que poderia ser menor acaba se ampliando e se estendendo em tempo.
Então, nessa hora, geralmente, a gente faz o quê? A gente vai procurar um profissional, um médico, para ver o que está acontecendo. Então, a mesma lógica a gente pode usar na questão das emoções. A gente pode ter dor na questão de problemas conjugais, perdas que a gente tem, pode gerar dor. Questão de problemas financeiros, pode me gerar dor. Agora, o que distingue talvez a dor e do sofrimento? Talvez é a permanência, quanto tempo você permanece insistindo naquela dor, sem ouvir. A primeira coisa que nós temos que observar, você até está buscando significar a dor, e com isso, então você vai justificar essa questão da dor. Muito certo. Como nós podemos reconhecer o sentido no sofrimento, então? A primeira coisa, é importante que a gente defina qual é o real desespero. O real desespero é quando existe um sofrimento e não existe sentido para esse sofrimento. Então, isso é o desespero. Se você está em uma situação difícil e não enxerga o real sentido, aí você entra em desespero. E por esse motivo é que as pessoas realmente se suicidam. Entendeu? Nós vivemos hoje em uma sociedade em que nós estamos sendo, muitas vezes, condicionados a não querer realmente sentir dor em momento nenhum. Nós sabemos que a dor é algo que é inerente à vida e muitas vezes por isso nós vamos buscar fazer os nossos enfrentamentos conforme necessário e a gente vai estar cada vez melhorando, enfrentando e se modificando, assim como a água, que ela é leve, mas ela consegue se modificar, ela consegue mudar os caminhos e consegue percorrer e ser muito fluida. Então, as pessoas acordam e elas não estão querendo vivenciar a dor, porque isso é muito normal. O que acontece é que nós nunca tivemos tantos pacientes ou tantos clientes com problemas, por exemplo, com transtornos de ansiedade e com síndrome do pânico, o que sempre existiu, mas é uma característica de alguém que não está condicionado a viver no aqui e no agora e tem medo de algo que ainda está por vir e somatiza tudo isso e sente tudo isso. Então a questão do sofrimento. É possível reconhecer o sentido do sofrimento? Evidentemente que é possível. O sentido pode ser encontrado em absolutamente todas as situações da nossa vida. Se encontra o sentido, ainda também em situação de sofrimento. Em sofrimento intenso, por exemplo, você pode se conformar e aquela situação de sofrimento, ela pode também se transformar em uma grande realização pessoal. Antes você tinha um grande sofrimento, encontrou um grande sentido para um grande sofrimento, e depois você tem uma grande realização pessoal. É quase como um triunfo para você também. Então, a partir do sofrimento, você pode encontrar até mesmo a própria felicidade. Então, a gente pode pensar também que você falou aí em relação ao suicídio. Uma pessoa suicida, ela quer acabar com a dor dela. Então, ela tem uma dor muito profunda e ela não vê outra forma senão se suicidar. No intuito, no objetivo de acabar com a dor. Né? Uma outra, uma forma também de enxergar a questão do suicídio. É uma percepção que se suicidam porque estão plenos de sentido. É o que aconteceu com os kamikazes no Japão, ou então naquelas torres gêmeas. As pessoas ali, eles vieram a óbito e se mataram, mas porque eles estavam cheios de sentidos, a cultura influenciou, eles também foram determinados de uma certa maneira também. A gente pode falar sobre o suicídio, sobre o alívio do sofrimento, mas também precisando fazer com que as pessoas entendam que é também de uma forma simplista. O desespero e o real desespero
gera sofrimento, e quando você não tem forças para se livrar desse sofrimento de forma impulsiva, muitas vezes você acaba se suicidando. Quando você encontra um sentido real para o seu sofrimento, muitas vezes você até encontra felicidade em meio ao sofrimento, e necessariamente quem tem um sentido e quem tem um porquê como e um porquê viver, então é impossível querer se matar. Assim, eu vou trazer um pouco dos significados que podem ser a dor, né? Alguns significados. A dor, ela pode ser benéfica, ela pode ser necessária, porque a partir disso você pode mudar algo na sua vida, algo que não está funcionando bem. Talvez aquilo que talvez no passado funcionou, mas naquele momento não funcione mais. O que a gente pode chamar de dor? Também a questão de um término de um relacionamento, né? Algo que existia de tal forma e deixou de existir. Você tem que encarar uma nova realidade. Então, a dor também abre a nossa realidade para um novo mundo. A dor nada mais é do que o medo desse novo. Então, se você tem um ente querido e perde esse ente querido, você estava acostumado a conviver com essa pessoa. Com a perda dessa pessoa, você tem que conviver ou viver de uma nova forma, sem aquela pessoa. Aí vai ter pessoas que não vão aceitar essa nova realidade. E aí o quê? Essa dor, esse tempo nessa dor vai gerar, ou esse tempo de não aceitação vai gerar um sofrimento. E aí vai ter um momento que a pessoa vai ter que dizer não ou aceitar a situação. E aí, a partir disso aí, dá um novo significado, um novo sentido para a realidade que ela está vivendo hoje. Então, essa coisa da dor também pode ser o quê? Eu poderia viver tal mundo, tal situação, mas eu não estou vivendo essa realidade, esse mundo. E aí me gera essa dor também. Então, à medida que o meu autorresponsabilidade, que é o quê? A certeza de o quanto eu sou responsável pela vida que eu estou levando. Quanto maior for a minha autorresponsabilidade, menor ou elimino o sofrimento. Menos tempo na dor eu permaneço. Porque eu decido fazer algo. Eu decido fazer alguma coisa diante daquilo. E eu enfrento aquilo. Então, é importante a gente começar a distinguir ou poder diferenciar a questão da dor e a questão do sofrimento. Porque, assim, esse novo, né, essa nova realidade, se a gente for parar para pensar, um término de um relacionamento, a questão de uma perda de um trabalho, né, você estava no trabalho, foi despedido. Você tem que se deparar com isso. E aí você vai fazer o quê? Você começa a se questionar. E aí eu trago a relação do que eu falei. A dor, na questão física, né, que eu falei, a pessoa procura um médico. Uma dor no joelho, talvez uma dor no peito. Procura um médico.
E no caso das emoções, você vai começar a se questionar e vai buscar esse conhecimento, ou vai buscar quem pode te ajudar. E aí, nesse momento, você o quê? Pede ajuda. Talvez naquela situação ali você adie aquela situação, adie e permaneça no sofrimento. Aí entra a questão que eu falei. Pode ser uma opção sua, uma decisão sua. Quando eu vou trazer algumas exemplificações que são concretas, de uma ordem muito prática. Quando você, por exemplo, vou colocar ali naqueles campos de concentração da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Quando uma pessoa ela recebia, por exemplo, um cigarro, ela poderia até fumar o cigarro. Só que se ela pegasse o cigarro e ela guardasse, ela poderia tomar um pouco de sopa, o que isso, em uma questão de uma lei de sobrevivência, pudesse ser a mudança de viver ou morrer. Quando as pessoas elas estavam sem o sentido necessário para a sua própria sobrevivência, elas preferiam, muitas vezes, usar o cigarro e não ter mais o que trocar por uma sopa. Quando as pessoas conseguiam ver um pouquinho mais além, elas conseguiam ainda guardar o cigarro e esperar um pouco para trocar pela sopa e esperar viver um pouco mais. Era decisivo essa questão da vida e da morte a partir disso. É o que nós observamos muitas vezes hoje e também nessas questões desses vazios existenciais, entendeu? Quando você tem mais motivação, você consegue aguardar mais, você consegue observar um pouco mais ao que pode acontecer no futuro e ter um pouco mais de resignação. Entende? Aí quando você coloca aqui no contexto prático de uma sociedade contemporânea, você observa que muitas vezes a pessoa não resiste, por exemplo, à utilização, vamos colocar assim, de um entorpecente. Então você tem um vazio existencial e você tem que estar suprindo o seu vazio existencial com algo que seja mais emergencial. Então eu posso, primeiro, a gente pode contextualizar muitas coisas e eu posso trazer experiências, informações, muito de um contexto concreto de como as pessoas fazem em âmbitos curtos ou em alguma situação e que a gente pode analisar em diversos âmbitos da nossa própria vida. Obviamente, eu estou falando de um cigarro, e é real, e de uma sopa. Mas isso pode ser contextualizado de muitas maneiras. Por exemplo, muito interessante, quando você busca o prazer pelo prazer e se preocupa muito em dar o prazer, você acaba não conseguindo desenvolver o prazer nem em você e muitas vezes no outro também. Nas questões sexuais, por exemplo. É muito interessante porque a gente pega esse contexto, que é um contexto global, que é um contexto de uma problemática atual também em muitos casais, e a gente pega e faz um exemplo e você começa a observar de uma forma muito concreta como isso a gente pode significar isso e trazer para as nossas vidas. Um homem que se preocupa muito em mostrar potência sexual, muitas vezes é aquele homem que não vai conseguir ter a potência sexual porque ele está tão preocupado com a questão da felicidade que ele realmente não vai ter potência sexual e não vai mostrar. Assim como uma mulher que quer mostrar para ela que não tem frieza sexual, acaba sendo a pessoa que vai ter frieza sexual. Então eu estou tentando colocar isso de uma forma concreta e simplista, para que a gente possa observar como é realmente que a gente vai conseguindo ter os sentidos e como é que a gente vai realmente encontrar a real felicidade, que é o que todo mundo tem e todo mundo quer. É interessante um caso que eu soube de uma mulher que ela queria se separar do marido. Ela chega no consultório e aí o psicólogo pergunta para ela qual é a sua demanda, né? E ela fala assim que o marido dela não aceita se separar dela. E aí o psicólogo, escutando isso, ele pensa assim, mas essa demanda não é dele.
Isso é uma questão dele. Não é uma questão sua. E aí, diante disso, o que é que acontece? Ela já estava em um processo já de sofrimento nesse casamento, porque pela duração da dor. E aí, o que foi que aconteceu? Começou a se questionar. Vamos dizer que a luz, para que vocês entendam mais, vocês que estão assistindo a live, vamos dizer que essa esposa, ela estava segurando uma corda. E o marido também estava segurando uma outra corda. Então, da parte dela, ela estava dizendo assim, eu quero me separar. Aí ela puxava a corda. O marido, pela sua vez, eu não aceito essa separação. Ele puxava. E aí ficava nessa coisa da corda, né? Eu tô falando isso em termos metafóricos para vocês entenderem esse sentido de dor e sofrimento e em algum momento o dizer o não. Então essa coisa é quando um não quer, dois não brigam. Então nesse momento ela poderia largar essa corda, dizer o não, um basta para aquela situação. Nesse momento, ela ia sentir uma agonia. Isso se chama dor. Como eu falei, ela estava habituada, acostumada com aquela situação. Ela vai encarar, ou iria encarar, uma outra realidade, que seria estar separada. E isso cabe a ela decidir. Diferente do que quando ela veio para o atendimento, ela falou, a minha minha demanda é que o meu marido não aceita a separação. Então, a questão, a reflexão é, quantas dessas coisas que você que está assistindo, no seu dia a dia, você se depara achando que é uma questão, uma demanda do outro, mas é uma coisa que depende de você. Depende de você dar um basta, dizer um não, e esse dizer não, em muitos casos, pode ser uma dor que você vai sentir. Mas a partir dessa dor você pode dar um novo significado, um novo sentido para a sua vida. Então, assim, eu citei esse caso no sentido de ilustrar, em termos práticos, talvez uma vivência que alguém possa estar vivendo ou já passou. E aí, a partir disso, a pergunta é, quanto tempo talvez você vai permanecer nessa dor? E qualquer momento que você sentir dor, você talvez vai continuar não escutando essa dor? Você vai permanecer sentindo essa dor e aí, a partir disso, se transformar em um sofrimento? A pergunta é, até quando você vai permanecer nesse sofrimento? Porque depende de você, não depende de mais ninguém. Tem coisas que possa ser que não esteja no seu controle, mas está no seu comando, talvez o seu sentimento, o seu pensamento e a sua escolha perante aquela situação. Então é uma situação para a gente começar a se refletir o que a gente está fazendo na nossa vida diante de uma situação de dor, de sofrimento. Uma pandemia pode ser a maior oportunidade de mudar a sua vida. Vai depender do sentido que você der para isso. Então, essa visão aí. E tem gente que pode ir além. Pode até culpar os pais por alguma coisa que aconteceu. Aí, se você culpar seus pais por essas dores que você está sentindo, você também vai ter que culpar seus pais pelas virtudes e também pelas suas qualidades. Interessante, porque quando você fala em culpar, você fala em reclamação,
E quando nós estamos acostumados a reclamar, muitas vezes, para se aliviar das tensões, a gente esquece que a gente, ao invés de reclamar, pode buscar estar livremente resolvendo as nossas situações, e o esforço que você tem de reclamar, você pode trazer para você o esforço em que você pode estar conscientemente resolvendo as suas situações. Então, isso é uma coisa muito normal para nós observarmos isso. Existe sempre uma relação de fuga de situações em que as pessoas realmente podem resolver, e nós observamos isso de uma forma muito sistemática em diversos estágios na vida das pessoas. Sejam problemas, inclusive, até mesmo na utilização de entorpecentes, em que as pessoas utilizam o entorpecente como uma fuga e responsabiliza um pai ou responsabiliza uma mãe, e que muitas vezes existe realmente uma certa responsabilização a se fazer. No entanto, muitas vezes não se responsabiliza também, e não se responsabilizando, estão evitando de poder, no aqui e no agora, resolver as situações que se pode resolver. O homem, ele é um ser de mudança, ele é um ser de transformação, e o homem, ele é responsável por estar se comportando e mudando. Ele é o responsável por isso. Porque assim, a gente pode cair nessa armadilha, né, de culpar as outras pessoas pelas dores que a gente talvez esteja passando ou já passou. Porque existe uma coisa que chamada, o que a gente conhece como a zona de conforto, em que não quer dizer que seja necessariamente confortável, mas algo que é mais estático. É mais uma tentativa de que as pessoas têm de enfrentar realmente os sofrimentos da vida. E ainda que a situação esteja morna, muitas vezes é mais fácil ficar morno do que você poder chacoalhar. Às vezes você tem o entendimento de que você precisa sair do país, de que você precisa sair de um estado, de que você precisa empreender no seu trabalho, e, no entanto, muitas vezes você está um pseudo satisfeito com arroz e com feijão. E se você tem um arroz e um feijão e você tem uma cama, aí você não empreende a fazer as coisas, e muitas vezes por medo. Como o ser humano também é muito inteligente, ele é muito inteligente, ele vai conseguir encontrar diversos mecanismos para se proteger de coisas que ele supostamente acredita que pode acontecer com ele. Mas a gente não sabe se realmente a gente não vivencia. A gente não fica corajoso se a gente não se coloca à frente. Aqui agora, por exemplo, nós estamos expostos. As pessoas podem falar o que elas querem falar. A gente está aberto a isso. De uma certa forma, você tem uma maneira de ser, e eu também tenho a minha maneira de ser. Naturalmente, eu sou uma pessoa tímida, e sou uma pessoa também, embora muito falante, mas muito retraída. Então, até mesmo estar participando de uma live, ainda que sejam com amigos, que sejam com pessoas legais, que podem me dar noções positivas ou até mesmo algumas repreensões, a gente está aberto a isso e está se preparando assim. É um degrau que você faz aqui agora, uma preparação para que você possa estar com outros colegas psicólogos também, discutindo coisas referentes à psicologia, e ainda que se tenha medo ou inseguranças, o que é o certo é que a gente pode estar enfrentando. E eu garanto para você que nunca é do jeito como você pensa que é. Essa live agora, essa conversação que a gente está tendo, ainda que nós estivéssemos preocupados, eu não estava, mas como o que pode acontecer? Será que a posição do celular pode ser assim? Será que eu posso colocar um informativo assim? Será que a iluminação vai ser assim? Muitas vezes nós nos boicotamos mesmo, e de forma muito inteligente. Então, assim, é bom a gente enfatizar, né? Eu trouxe essa coisa da culpa, né? Porque a gente pode culpar pelas dores, mas também comece a olhar também, a culpar também pelas conquistas e pelas qualidades que você, se no caso for alguma coisa em relação aos seus pais, por exemplo. Então essas duas vertentes.
Então, é bem interessante a gente ampliar a nossa visão para as duas coisas. E por isso que eu realmente amo no sentido de o conceito da autorresponsabilidade. Para mim, faz muito sentido, e o que eu tenho feito na minha vida, e o que muitas pessoas têm feito em relação a prática desse conceito da autorresponsabilidade, muda toda a história de uma pessoa. A autorresponsabilidade, se você se sentir responsável pela sua vida, você é o único responsável pela vida que você tem levado. Se você não está satisfeito pela vida que você tem levado, você é responsável. Então, nada de você querer mudar o outro. Se você quiser mudar o outro, mude a si primeiro. Esse é o princípio. Nós trabalhamos como psicólogos, mas para que as pessoas possam entender correntes muitas vezes diferentes, visão de homem muitas vezes diferentes e fundamentos muito diferentes também, mas nessa sua observação eu faço as minhas palavras também. A gente pode até chamar autorresponsabilidade com nomenclaturas diferentes, mas eu concordo em gênero, número e grau com isso. Nós somos seres responsáveis e somos seres que podemos escolher. Nós somos além do instinto, ainda que tenhamos os instintos, mas nós temos capacidades absurdas. Mas a gente precisa se colocar realmente a observar, a enfrentar, a ter coragem. E de uma forma ou de outra, a partir de uma instância ou de outra, a gente consegue ter coragem. E é isso aí. Então a gente pode até trabalhar juntos, como psicólogos. Somos amigos, temos correntes diferentes, mas eu faço suas agora, as minhas palavras também. Autorresponsabilidade, coragem, enfrentamento. Sabendo que nós podemos também nos enganar, porque nós somos muito inteligentes e a nível psicológico também, infelizmente, fazemos isso. Eu trabalho com pessoas que muitas vezes estão há 20 ou há 30 anos utilizando entorpecente. E já conseguimos fazer com que as pessoas parem de utilizar. Os mecanismos psicológicos, a inteligência é tão grande que ele consegue dar rodeios e rodeios e voltas e voltas e voltas e tenta dar volta na gente também, nos explicando e nos exemplificando como é muito interessante estar usando aquilo que na verdade todos sabem que não é. Então, ainda vai além das práticas, além do conhecimento científico, entendeu? Então, é muito importante estar aberto à mudança. E a autorresponsabilidade é extremamente importante. E além disso, tem um outro significado da dor, que a dor também é bom. Em que sentido? Vou fazer uma analogia. Você vai para a academia, faz a atividade física, e aí no outro dia, quando você ou depois que você faz, quando você repousa, né, fica em repouso, a musculatura ela dói. Ou seja, essa dor é benéfica, porque essa dor indica o quê? Que você está em movimento. Ou seja, o fato na nossa vida, a dor pode vir porque a gente está em movimento, ou seja, a gente está saindo da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto, às vezes vai doer. Dói. Crescimento dói. Observe uma coisa, Windows. Uma coisa muito importante. Até mesmo na morte, nós conseguimos encontrar o sentido para nossas próprias vidas. A gente consegue encontrar o sentido em todas as instâncias da nossa vida. Eu não preciso, por exemplo, falar que você tem que ficar em sofrimento para encontrar sentido no sofrimento. Eu não queria estar com pandemia nenhuma. Tudo bem, não preciso falar isso. Quando você busca o sentido e busca estar em sofrimento, você está buscando a questão do masoquismo. Ainda que nós entendamos que o sofrimento faz parte da vida, eu não quero que ninguém vá atrás do sofrimento para encontrar sentido nenhum. Mas eu posso, por exemplo, te dizer que a morte pode servir de estímulo para termos uma vida responsável. Porque se todos nós fôssemos imortais,
nós poderíamos odiar todas as coisas. Não haveriam urgências. Eu falo, por exemplo, que a gente tem que fazer tudo no aqui e no agora, por quê? Se tudo fosse infinito, você não teria nem por que ter urgência a nada. A gente não tinha por que agir no aqui e no agora. Então a gente pode justificar isso até por causa disso. Você pode pensar que são palavras. Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não fizer, quem vai fazer? Se não agora, quando? Se não agora, eu faço quando? Eu precisava limpar uma peça para o meu carro aqui, que eu estou arrumando o motor dele. E aí a pessoa fala para mim, você vai amanhã pegar a gasolina. Eu não vou amanhã, eu vou agora. Só posso pegar a gasolina, eu vou no posto e pego agora a gasolina e jogo a peça lá, que acabou. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu posso fazer agora. Por que eu vou fazer amanhã? A logoterapia é isso. E a logoterapia é na vida prática, e são coisas simples. Eu sou um ser humano, como você, uma pessoa simples, que vive como qualquer um, e não sou diferente de um ser humano. Apenas a gente estuda muito a psicologia, e a gente se dedica muito a outros seres humanos. É uma caracterização de um psicólogo. É a primeira coisa que tem que ter. A preocupação com outro ser humano. As ferramentas a gente vai estudando e vai aprendendo também. Entendeu isso? Então é isso. Aqui na logoterapia, o ser humano não se resume aos complexos, aos conflitos. É muito claro que tenha conflitos, isso é muito importante na logoterapia também. Mas ele não é resumido nisso. Nem simplesmente há problemas que agitam simplesmente a psique. É muito importante que exista agitação e que a gente precise agir no aqui e no agora. Mas a gente não está condicionado aos determinantes e não é simplesmente essa questão que agita a psique. A verdadeira preocupação nossa deve estar com o mundo e com as pessoas. A gente tem que sair do nosso egocentrismo. Quando você é egocêntrico, você busca fazer a felicidade por você e só por você, você não encontra a felicidade. Você tem que sair do seu egocentrismo. O trabalho pode ser realizado no concreto, no aqui e no agora. É um trabalho importante a ser feito. E não interessa se é limpar o chão da praia. Se faz sentido para você, se é um trabalho concreto a ser realizado. Se é você trabalhar, fazer algo para além de você, fazer algo por alguém, fazer algo por amor a alguém. Entendeu? É assim que nós encontramos, na verdade, a transcendência. A transcendência é algo em que eu posso explicar falando em logoterapia. A autotranscendência. A capacidade humana de sair de uma esfera e de se fazer participante de algo fora de você. Como o olho que olha para fora e não está olhando para si. Você entende, Winton? É a profundidade da logoterapia e você fala e contextualiza muito bem com outra linguagem também da psicologia. Mas eu sei da psicologia que você vem também. Entendeu? O autodistanciamento, Winton. O autodistanciamento. Quando você consegue ter senso de humor em uma situação difícil na sua vida, você consegue se distanciar daquele problema e você consegue interpretar o que você pode fazer. É muito importante o senso de humor. É muito importante rir de si próprio. É muito interessante. Existem técnicas para isso. A capacidade de você enxergar algo tal como realmente é. Mas quando você está simplesmente determinado, você não sabe por que você trabalha, você não sabe por que você foi na rua, você não sabe por que você namora. Dizem para você, você tem que casar com 30 anos, você tem que ficar rico com 35 anos, com 40 anos você tem que ser um grande empresário, você tem que ter 2 ou 3 carros na garagem. Estão dizendo para você. Você tem que dizer para você. Você tem que dizer para você. Você não tem que estar simplesmente ouvindo o que as outras pessoas estão fazendo para você, porque assim você está no conformismo. Ninguém vai saber o que é bom para você. Você sabe o que é bom para você. Então a primeira coisa é você começar a se preocupar. Eu estou falando de uma forma muito prática, porque eu acho que eu não sei não ser muito prático. Eu tenho que ser muito claro, muito prático. O que somos nós? O que viemos fazer aqui? E qual é o sentido da minha vida? Ainda que você não tenha capacidade
de perceber qual é o sentido na sua vida, na última instância, porque você não morreu. Mas amanhã, quando você acordar, você pode pensar, por que eu estou trabalhando? Por que eu quero isso? Por que isso tem sentido para mim? E por que não tem sentido? E se tiver que mudar, você pode mudar, porque você é um ser humano. Você não é simplesmente um cachorro condicionado, muito condicionado pelos instintos, não. Entendeu isso? Então você acabou de resumir nessas indagações, nesses questionamentos aqui, que com certeza cada um da live deve estar se questionando agora. É importante, porque eu não estou e não pretendo colocar uma questão fechada. Nós não somos de exatas. Eu sou péssimo em matemática. Nós somos da filosofia, do campo da psicologia, e o que eu quero trazer aqui são discussões, eu quero que me façam questionamentos, e eu quero que as pessoas comecem a filosofar e a pensar um pouco. É o que está faltando hoje na sociedade. As pessoas não pensam muito por nada. Eu falei que existem os condicionantes, mas nós não somos só condicionantes. É importante filosofar, pensar e se questionar. Inclusive, eu trouxe aqui 3 questionamentos importantes que as pessoas podem fazer à maneira delas. Eu coloquei dessa maneira aqui, e cada um cria a sua maneira. Ninguém é melhor do que ninguém. A partir do que eu estou falando aqui, você vai pegar, vai conceber e vai fazer a sua maneira. É como a própria psicanálise para a gente. A psicanálise, rico, muito rico. Nós trabalhamos como psicanalista também, ouvindo como psicanalista, analisando como psicanalista também. No entanto, a gente vem com a impressão de que o homem vive em busca de um sentido e a gente vai para as costas de Freud, que é um gigante, mas está acima dele. Não existe aqui questões da questão ideológica da psicologia, não. Existe crescimento, diálogo. É o que a gente busca trazer aqui. Entendeu? André, para a gente ir se encaminhando para o final, você quer fazer algumas considerações finais? Aí, a partir do que você falar, eu fecho a live. Fique à vontade. Vivam por amor. Vivam por amor a alguém. Saiam do egocentrismo. A felicidade vem como efeito colateral de uma vida que tem sentido. Não se deixe enganar. Não necessariamente o que é concreto é o que vai trazer felicidade para ninguém. Você pode morar aqui na praia e não ir na praia. E não saber porque mora na praia. Vocês todos são inteligentes, são capacitados e têm condição de pensar. É só isso. Tenham fé. Deus no coração. E chuta o medo para longe de vocês. Façam os enfrentamentos que são necessários. E cada um, no coração de cada um, sabe exatamente o que precisa fazer. O sentido, ele pode ser encontrado. O sentido está em cada um de vocês. O sentido está em você, Luiz. O sentido está em mim também. Amanhã é um novo dia, é uma nova ressignificação. O sentido ele pode ser simplesmente encontrado. Nós, como profissionais em logoterapia, nós conseguimos ajudar a encontrar o sentido das pessoas. E como o sentido da minha vida, eu trabalho buscando encontrar o sentido na vida das pessoas também. Assim como o Viktor Frankl também, que estudei muito. Uma pessoa fantástica. Entendeu isso? Então, é basicamente isso. É muito simples, cara. É tudo muito simples. Não tem complicação. Para estudar. Então, eu faço as suas palavras as minhas palavras, né? Depois de uma fala dessa, de um questionamento desse, eu realmente não tenho, né, o que falar mais. A logoterapia, ela tem um sentido realmente incrível. É uma parte da forma que eu trabalho, né? Pego um pouco da logoterapia nesse sentido. Então, realmente, vocês estão assistindo, é algo incrível a gente pensar, refletir e para a gente finalizar,
agradecer a André por essa live realmente enriquecedora, que com certeza cada um que está assistindo, com certeza não é o mesmo, já está se questionando, já está começando a ver coisas na vida de forma diferente. E aí eu quero aproveitar, né, dizer que amanhã vai ter uma live também em relação à psicologia e a coach. Que é com Jamile, como essas duas forças têm limites e têm contribuições no tratamento da ansiedade, tá? Amanhã, aqui no Instagram, na Whindersson Moraes Coach, vai ter nesse mesmo horário, essa live. Quarta-feira tem circuito de filmes, também toda quarta tem um filme para a gente discutir os aprendizados e que a gente possa também... O filme dessa quarta é Homens de Honra. Então, se você ainda não assistiu, dá tempo de assistir e quarta-feira esteja junto com a gente, com a Cris Henriques. E, mais uma vez, agradecer a André e falar também que tem o YouTube, o canal também, Whindersson Moraes Coach, vários vídeos lá, bem bacana, sobre autorresponsabilidade, que eu falei aqui, o conceito que é incrível, onde a logoterapia também tem a responsabilidade. Então, agradecer a todos vocês, parabenizar e também a André por aceitar o convite. Tá? Forte abraço a todos, uma excelente semana, fique com Deus. Tchau, tchau, André, tchau, tchau a todos. Uma vida cheia de sentido para todo mundo, uma vida cheia de sentido para você. Estamos juntos, viu?